Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez diretamente da Assembleia de Deus, Manancial Ágape, para junto podermos aprender mais da parte de Deus. Estamos com a lição de número 4, mas antes de nós lermos o título da lição, eu quero fazer 2 agradecimentos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui, cooperando com o reino, e agradecer também ao nosso pastor-presidente, pastor Alexandre de Moraes, a honra e pela confiança de poder nos colocar à frente desse trabalho. E eu quero pedir 2 coisas a vocês. Primeiro, quero pedir para que você pegue um lápis e papel, ou então pegue uma caneta aí para rascunhar a sua lição, Nós trouxemos aqui um monte de versículo que vai ser lido aqui no decorrer da aula, e você note, porque vai ajudar no entendimento depois, quando você estiver na sua casa. E pedir também a você para que compartilhe essa aula. Você, principalmente, que tem dificuldade, que diz assim: mas eu não sei me expressar bem, pastor, eu não sei falar bem, eu não consigo me aproximar das pessoas para evangelizar. Então pronto, usa essa aula aí para evangelizar a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus através das redes sociais. E eu quero também te dizer uma coisa: não fique com dúvidas, tá? Qualquer dúvida que você tiver na aula, nota, grifa o termo, grifa o texto e manda lá no meu zap. Essa semana um bocado de pessoas tiraram as dúvidas que tinham, sanaram, graças a Deus. Então continua lá tirando as tuas dúvidas, certo? Qualquer dúvida, manda lá no zap. Antes de fazer aqui a nossa leitura, vamos fazer uma oração e pedir àquele que pode nos ajudar, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Fecha teus olhos aí na tua casa, no teu trabalho, e vamos orar a Deus. Deus eterno e santo, nós queremos te render graça, louvor ao teu nome, que é digno de toda honra, glória e louvor. Te pedimos mais uma vez a presença do teu Santo Espírito para que possa nos auxiliar aqui neste momento, nesse trabalho, nessa escola bíblica, Senhor. Que Ele possa dar discernimento, a sabedoria que nós precisamos para entender e passar para os nossos alunos. Visita os nossos corações para receber a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, nós estamos com a lição de número 4, certo? Lição de número 4, que tem por título a iluminação espiritual do crente, certo? Então nós vamos estudar isso aqui hoje e aprender algumas coisas aqui bastante interessantes através da palavra de Deus, certo? O texto áureo se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 7, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos, ou seja, escolhidos, pela grandeza do poder de Deus. Vamos à leitura bíblica? Vamos lá. Para você que não tem a lição, a leitura bíblica encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do verso 15 ao 23, que diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, ou da sua chamada, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós, certo? Então nós estaremos estudando a iluminação espiritual do crente, e a partir dessa ação de graças e oração, essa intercessão de Paulo, vamos ver o que é que nós tiramos de ensinamento para a nossa vida. A introdução diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, oração intercessora, e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa escolha, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza de nosso Deus. Amém?
Então, se você prestar atenção, uma lição ela vai aprofundando a outra. Nós vimos a primeira lição, a carta aos Efésios, né? Para quem foi escrita, quem escreveu, qual o objetivo. Na segunda lição, nós vimos ali, né, a sublimidade ou a excelência das riquezas espirituais, né? Na terceira lição, nós conferimos, né, também, deixa eu ver aqui a outra lição que nós já vimos, eleição e predestinação. E agora nós vamos ver, a iluminação espiritual do crente, certo? E o tópico 1 diz o seguinte: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a escolha, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Para aí, nesse tópico, que a gente vai explicar umas coisas aqui. Preste atenção. Essa aula, essa lição de número 4, ela gira em torno da herança de preciosas riquezas espirituais conferida aos escolhidos, né, que faz parte, né, de todo o corpo de Cristo. Todo aquele que crê, né, que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem direito a essa herança, a essas riquezas. E Paulo está agradecendo aqui, certo? Paulo está agradecendo aqui por quê? Porque Paulo começa a carta dizendo assim, pelo que ouvindo eu. Então Paulo está agradecendo a Deus porque ele está ouvindo que lá em Éfeso, né, os irmãos estão firmados na fé e demonstrando o verdadeiro amor cristão, né? Verdadeiro amor cristão, ou seja, aquele que faz com que eu e você sejamos diferentes. E Paulo, ele é uma das pessoas que se preocupava muito com todas as igrejas que Paulo fundou. Mas veja que tudo dá trabalho na vida, né? E Paulo está se alegrando justamente por isso, porque ele está vendo agora que uma das igrejas que ele fundou, né, está dando, vamos dizer assim, frutos, e Paulo está sendo grato a Deus por isso. Então, Paulo escreve a carta e vai fazer uma menção aí, vai dar ênfase, né, que se alegra porque os irmãos estão firmes. Paulo, que era um homem bastante ocupado, né, agora veja a alegria desse pastor agora, né, que está vendo uma igreja que está dando fruto, que está prosperando, caminhando com suas próprias pernas, que é isso que todo pastor, todo líder espera das suas ovelhas, né, que aprendam, que sejam edificadas e possam caminhar com suas próprias pernas e comecem a dar frutos, e esses frutos gerem elogios para a glória de Deus. Então Paulo era um homem que era bastante cuidadoso e zeloso com a igreja. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 28, Paulo disse assim, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Veja que Paulo, ele era um homem bastante ocupado, bastante dedicado, mas ele tinha um zelo pela igreja de Cristo, porque ele sabia que a igreja é de Cristo. Em 2 Coríntios 11, 2, olha o que ele disse: porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, a ação de graça de Paulo aqui é justamente porque a igreja em Éfeso começava a dar fruto, começava a gerar discípulos que estavam verdadeiramente praticando, né, o amor cristão verdadeiro. E aí ele diz assim: e ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, não é? Pois Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, preste atenção, por meio do Espírito Santo, né, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, Paulo, além de dar graças a Deus por tudo isso que ele está vendo da igreja de Éfeso, ele também intercede, né? Essa intercessão de Paulo, ela é movida, né, pelo desejo de ver seus filhos na fé atingindo a maturidade espiritual, né, e desfrutarem de tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que ele escolheu. Por isso que o título da nossa lição é a iluminação espiritual. Essa iluminação aqui, nós vamos ver mais à frente, que só quem pode dar é o Espírito Santo, né? A revista diz assim: por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender pelo Espírito Santo. Nós vamos ver que sem o Espírito Santo é impossível isso aqui, não é? Por quê? Paulo tinha um desejo que essa igreja se tornasse uma igreja madura, né? Então todo crente que começa no Evangelho, que participa do discipulado, desce as águas, começa a fazer parte do corpo de Cristo, a intenção
o maior gosto do pastor, do líder, é que essa ovelha, que esse crente, ele comece a dar frutos, ele comece a ser pessoas diferenciadas no meio de uma sociedade que a gente vê que está corrompida, não é? E que possa ser uma pessoa diferente para que Deus também possa usar. Então Paulo tinha esse desejo que as pessoas alcançassem a maturidade espiritual. Olha o que ele diz em Efésios 1,17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, né? O Espírito Santo. Em Gálatas 4,19 é o que ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, olha só, até que Cristo seja formado em vós. Então, Paulo almejava demais isso aqui. Olha o que ele disse em 1 Coríntios 13:12: porque agora vemos por espelho em enigma, mas veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Então, qual é a intercessão que Paulo está fazendo aqui? Para que o crente alcance a iluminação espiritual, ou seja, a maturidade espiritual que é necessária para que eu e você possa caminhar no nosso dia a dia. Maturidade essa que só é concedida e alcançada pela atuação do Espírito Santo na nossa vida, certo? Então não existe outra forma, só com a ajuda do Espírito Santo podemos atingir essa maturidade espiritual. E preste atenção que você pode ser um crente que está na igreja há muitos anos, mas você não tem alcançado ainda essa maturidade espiritual. E para quê, pastor? Eu preciso alcançar essa maturidade espiritual. Bom, porque a Bíblia diz que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito, ou coisas espirituais. Onde é que está isso escrito? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim, ó: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, né? É aquela historinha, as pessoas olham para nós e dizem assim: rapaz, esse é negócio de louco. Porque ele não tem essa maturidade espiritual que você tem. Então para ele é loucura. Então se o crente ele não alcança essa maturidade espiritual ao passar dos tempos dentro da igreja, ele se torna um crente imaturo, ele não entende as coisas espirituais. Deus chega no culto, se faz presente, fala, não é? Opera maravilhas através da palavra, através de um louvor, e ele sai da igreja, do culto, e diz assim: mas rapaz, o culto não foi bom. Por quê? Porque ele está um homem natural, ele não tem o discernimento do Espírito, não é? Mas para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida, preste atenção nisso aqui, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos também, nós temos uma parcela de responsabilidade disso aqui. O Espírito Santo não vai dar maturidade espiritual ao crente sem ele ter a parcela de responsabilidade dele, não. E qual é a nossa parcela de responsabilidade? Jejum, oração e palavra, certo? E desses três, eu quero frisar bastante aqui, é a oração e a palavra. O que é oração? É o diálogo da alma com Deus, é o fôlego da vida espiritual. E deixa eu dizer uma coisinha aqui. Está vendo o cenário mundial do jeito que está? Eu nunca vi particularmente a igreja brasileira orar tanto quanto está orando agora. Eu nunca vi. E isso era para ser o nosso cotidiano. Essa busca em conhecer e ter intimidade com Deus não é só para Deus nos livrar de uma peste, de uma pandemia. Não. Essa intimidade, essa comunhão, isso deve ser normal no dia a dia do crente. Então eu nunca vi a igreja brasileira orar tanto como está orando agora. Talvez uma das questões que Deus está mostrando para nós é que nós precisamos orar mais, que nós estávamos muito dispersos dentro da igreja, não é? Então a oração ela tem esse poder. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Então se você está no seu trabalho, você pode estar conversando com Deus. Se você está indo para o seu trabalho, você pode estar conversando com Deus. Você que é dona de casa, está em casa fazendo almoço, você pode estar conversando com Deus.
Você, jovem, que está na faculdade, na escola, você pode, na hora do intervalo lá, estar conversando com Deus, pedindo força, pedindo para que Ele te livre das tentações, te livre do mal, né? Você que vai para o seu trabalho, meu irmão, e passa talvez a noite trabalhando, você pode estar intercedendo, pedindo a Deus para que te livre, para que visite as pessoas que estão precisando de ser curadas espiritualmente e fisicamente. Então, isso é uma vida de oração, né? Infelizmente foi criado no passado uma ideia de vida de oração, que se você não ora 3, 4 horas todo dia, você não é cristão, e isso é errado, né? Vida de oração não tem nada a ver com isso aí. Se você puder orar 2, 3 horas todo dia, ó, a Bíblia diz que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, e nenhuma oração, nenhum poder, não é? Mas isso não quer dizer que só quem tem vida de oração é a pessoa que ora 2, 3 horas, não. Então, você pode estar sim, desfrutando dessa vida de oração, porque através da vida de oração, o Espírito Santo vai te dar a maturidade que você precisa. Outra coisa é a palavra, irmão. A palavra de Deus, a Bíblia, não é? A gente tem tempo para tudo, irmãos, mas tem pessoas, é incrível, tem pessoas que passam a semana sem pegar na Bíblia, não é? Parece até uma coisa, é inacreditável, mas existe isso aqui. Eu já vi pessoas dizerem isso. Não tive tempo, está muito corrido. Agora com essa pandemia, agora você tem tempo. Você está vendo que Deus está dando um puxão de orelha em todo o planeta, porque precisa olhar para cima e reconhecer que existe um Deus dos céus, que está querendo ter comunhão, intimidade e se revelar para nós através da sua palavra. Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Oséias 4:6, a parte A, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Salmo 119, verso 105, o salmista disse: olha só, olha o título da lição: a iluminação espiritual do crente. Aí vem um salmista no Salmo 119, verso 105 e diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está vendo? Então veja que importante isso aqui. Então, o que é que nós aprendemos até aqui? 2 coisinhas aqui nós vamos aprender, basicamente: ação de graça, certo? E intercessão pelo próximo. Paulo está ensinando isso aqui, simplesmente, para mim e para você. Ele está ensinando para que eu e você aprenda a ser grato a Deus, irmão. Aprenda a ser grato a Deus. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, ó: em tudo dai graças a Deus. Mas por que, pastor, eu tenho que aprender a ser grato? Ó, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, Deus quer que você aprenda a ser uma pessoa grata, certo? Segundo, a interceder por nossos semelhantes, pelo próximo. E nós temos o maior exemplo disso aqui, é Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, do verso 1 ao verso 26. Jesus intercedendo pela vida dos discípulos. Então, nós aprendemos aqui 2 coisinhas: aprenda a ser mais grato a Deus e aprenda a interceder pelo próximo, porque agora, como eu disse a você, estamos uns intercedendo pelos outros mais intensificamente, mas isso era para ser o nosso cotidiano. Agora nós estamos vendo que é necessário no nosso dia a dia a gente desfrutar de uma vida de oração e comunhão com Deus, certo? Vamos seguir? O período mais longo da lição era esse aqui, viu? Nós vamos aprender muita coisa, mas esse aqui é o mais demorado. Subtópico 2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua chamada, vocação, chamada, certo? Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundamente e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, de serem chamados. Preste atenção nisso aqui. Quando fala de serem vocacionados, fala de serem chamados. Olha a definição: chamado. O que é uma pessoa que foi chamada? Uma pessoa que foi convocada, convidada e escolhida. Isso é o que significa chamado, não é? Por isso que existe a vocação bíblica. O que é a vocação bíblica? É um chamado de Deus para uma prática religiosa, é louvar e servir a Deus e ao próximo, né? É estar disponível para se separar das coisas do mundo e ter disposição para fazer, realizar, executar uma missão, né? Isso é que é chamado vocação, certo? Então, podemos dizer que tal esperança divide-se pelo menos em 3 aspectos. Letra A: Deus chamou
pessoas no passado, 2 Timóteo 1:9, ou seja, uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da escolha em Cristo, da qual fazemos parte. Letra B, a chamada, preste atenção nisso aqui, a chamada abrange serviço e santificação no presente, Filipenses 3:14. Então o que é que nós entendemos aqui? Que se Deus nos chamou, não é? Que Deus nos chamou, Ele nos chamou para algo. Então, por isso que ele está dizendo que a chamada abrange serviço e santificação. Então, não adianta ter chamado e não estar disponível para servir a Deus e não viver em santificação, não adianta. Você pode passar o tempo que passar dentro da igreja. A chamada abrange serviço e santificação, certo? Então, Deus não chamou ninguém para não fazer nada. Todos aqueles que foram chamados por Deus é para fazer a obra de Deus, de alguma forma ou de outra. Por isso que ele disponibilizou os dons. Cada um tem um dom ou mais de um dom para ser usado na igreja e para a igreja, certo? E isto é achar-se irrepreensível, né? Essa questão de santificação. Isto é achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Letra C, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, 1 Coríntios 3:12. 3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas, certo? As riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos escolhidos, certo? Colossenses 1:12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né? 1 Pedro capítulo 1, verso 4 e 5. Como, por exemplo, veremos a Deus, a Cristo, e o adorarmos, né? É um privilégio para muitos. Apocalipse 22, 3 e 4. No dia aprazado, ou seja, no dia certo, no dia que Deus escolheu, né, arrebatamento da igreja, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Bodas, que significa casamento, Cordeiro, que é uma alusão a Cristo. Então, o casamento de Cristo com a igreja. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, como diz lá Mateus 25, 34, certo? Então, primeiro tópico encerrou, nós estamos aí na casa dos 20 minutos, certo? Vamos para o segundo tópico, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, Efésios 1:19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, né, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que sobretudo, né, sobrepuja, ou seja, ultrapassa, excede. Mateus 26, 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, como em Atos 8, 13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da chamada e nas riquezas da herança, certo? Então Paulo está enfatizando aqui, né, esse poder de Deus, como se dará isso, né? Que é um poder extraordinário, é um poder excelente. Olha, ele ultrapassa, ele excede todos os limites, porque só quem pode realizar isso aqui é Deus. É por isso que Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É esse poder aqui que Paulo está enfatizando, a força do poder divino, né? Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, Colossenses 1:29. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade.
E finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus. João 1,12, 2 Pedro 2, verso 11. A associação desses conceitos, ou seja, eficácia, força e intensidade, né, revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, o que é que Paulo está enfatizando aqui? Esse poder de Deus. Por quê? Porque o poder que operou na vida de Paulo, na vida dos cristãos que estavam em Éfeso, que eles estavam agora frutificando, dando bons frutos, Paulo está enfatizando que esse poder está disponível para mim e para a sua vida, meu irmão. Então veja só o que Filipenses capítulo 3, verso 20, mais uma vez eu vou ler, nessa versão Almeida Corrigida e Fiel. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Olha o que ele vai falar em Efésios, essa que eu li foi Efésios 3:20, desculpa aí, tá? Efésios 3:20, vamos ler agora Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha só, segundo o seu eficaz poder de transformar todas as coisas. Você quer ter uma ideia do poder desse Deus? Você quer ter uma ideia? Preste atenção. Paulo está enfatizando que esse poder de Deus é o mesmo que trabalha na minha e na sua vida, em favor da minha e da sua vida. Você quer ter uma ideia, uma dimensão desse poder? Preste atenção. Se você conhece alguém que foi atropelado, né, morreu de um acidente de carro, foi atropelado, a família levou a cerimônia, foi para o crematório, pegaram as cinzas dessa pessoa, jogaram no mar. A Bíblia diz que o mar vai ter que dar os corpos para Deus. Então por aí você tira a grandeza desse poder. Não tem como a gente explicar. A gente encontra palavras no nosso dicionário humano, mas é muito além disso. Não tem como explicar. É quase indizível explicar o tamanho do poder desse Deus. Então a associação desses conceitos revela o potencial do poder de Deus, não é? Então Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Quais são? 1. A ressurreição de Cristo. Isso aí só Deus pode fazer, irmão. A ciência está muito avançada, a tecnologia, mas não podem fazer nada. Depois da morte, segue-se o juízo, Hebreus 9:27. O ser humano não pode fazer mais nada, mas Deus tem esse poder de trazer a vida. 2. Sua ascensão à direita de Deus nos céus. E 3. Sua elevação acima de todo o domínio, não é? Colocando Cristo, né, sobre tudo e sobre todos. A gente vai ver isso mais aqui à frente agora, no tópico 3, para entender melhor essa questão de Deus ter colocado o seu próprio Filho acima de tudo e de todos. E o tópico 3 diz assim: nosso exemplo de exaltação, Cristo, certo? Cristo, as primícias do que dorme. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, certo? Ressuscitando dos mortos, Efésios 1:20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai, Atos 2:24, Atos 3:26 e Atos 17:31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dorme. 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Presta atenção agora. Assim sendo, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia que seremos ressuscitados, como está lá em 1 Tessalonicenses 4:14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo, olha só que coisa linda, está disponível também para os salvos. Você é salvo aí? Você que está na sua casa, no seu trabalho, você é salvo? Então esse mesmo poder que ressuscitou Cristo lá do túmulo, do sepulcro, está disponível para mim e para você, meu irmão. Olha só. Então diz assim: desse modo venceremos a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros, os salvos, né? E reinaremos com Cristo eternamente, como diz lá em João 5:28, 29, Filipenses 3:20 e 21. Então é esse poder
que Paulo está enfatizando mais uma vez aqui. O poder que pode transformar, o poder que pode mudar, o poder que abre o mar, certo? Para o povo passar. Esse poder está disponível para mim e para você. Ou seja, o que Deus fez lá no passado, Ele faz no presente, na vida dos salvos, e fará no futuro, no porvir, certo? Então, tem muita gente que diz assim: ah, pastor, mas aquele mar que se abriu lá, não é assim, a gente não pode atribuir toda a glória a Deus não, porque existe, pastor, um período do ano, né? Já escutei alguém dizer, existe um período do ano que aquele mar, ele seca mesmo e fica com água pela canela. Aí eu disse assim: glória a Deus por isso. Então aí que o milagre foi maior. E a pessoa disse: o milagre foi maior, como assim? Eu disse: porque com água pela canela morreu o faraó e todo o seu exército. Então as pessoas às vezes eles querem desmerecer a honra, a glória e o louvor que só quem tem é Cristo, certo? Então o poder de Deus existe, o poder de Deus é real. Não tem outra explicação para o ser humano que está no lamaçal do pecado, entregue à prostituição, ao mundo das drogas. Às vezes o camarada não tem mais jeito aos olhos da sociedade, e esse poder transformador vai lá, entendeu? Consegue resgatar a pessoa e transformá-lo em um ser que aos olhos da sociedade agora diz: quem era tu, né? Quem te viu e quem te vê. Então é esse poder que faz isso, não é? Porque muitas das vezes nós estamos lá, vamos dizer assim, entre aspas, na sarjeta, ninguém estende a mão, ninguém te aconselha, ninguém faz nada por você. Igual aquele cego, estava lá, ninguém se importava com aquele cego. Mas quando Jesus chegou e fez o milagre, aí queriam saber como foi, quem foi, que hora foi, quando foi. Aí o cego disse: olha, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego, que eu voltei a enxergar. Pronto, louvado seja Deus. Então é esse poder que está disponível para nós. 2. Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, certo? A ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, que está lá no Salmo 110 e em Atos 1,6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses 2, do 9 ao 11, não é? Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais, ou seja, no céu, né? Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, o que é que Paulo está enfatizando aqui? Que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, que Deus colocou Cristo à sua direita nos céus, e que Ele está acima do principado, de potestade, de domínio. Está dizendo que Ele é superior a todos os demais seres, pois Ele não existe igual a Ele, nem rival, certo? É isso que Paulo está deixando bem claro. E por fim, 3, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Efésios 1:21. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência. Eminência é superioridade moral e intelectual, ou seja, excelência. Vamos lá. Também o título que se pode conferir a ele, né, no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então vamos aprender outra coisa aqui. Cristo é cabeça da igreja. Logo, a igreja é o corpo, a Bíblia diz. E mais uma vez eu friso isso aqui: o corpo não pode mandar na cabeça, irmão. É a cabeça, é da cabeça que vem a coordenação. Olha para cá, para esse meu dedo. Ó, para esse meu dedo fazer isso aqui, a coordenação veio da cabeça, do cérebro que está lá na cabeça. Então, o que está acontecendo hoje? Vou ser bem claro. Eu não tenho muita rodeio, não. Tem pessoas querendo usar Deus, irmão. Tem pessoas que querendo usar Deus. E isso é perigoso, irmão. Mas eu agradeço a Deus porque ainda é Deus que usa o homem.
é da cabeça que vem todo o comando para que o corpo execute todas as suas funções. E a igreja, que é o corpo, com vários membros, cada membro tem uma função. Como já foi dito aqui em uma lição pelo presbítero Daniel, que não existe ninguém melhor do que ninguém no corpo. Todo mundo é importante, cada parte do corpo é importante para que o corpo execute a sua tarefa, certo? Então frisa bem isso aqui, tá? Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Aqui eu quero ressaltar uma coisa para a gente ir encerrando, certo? Quando Cristo disse assim, edificarei a minha, ele usou o pronome possessivo, né? Minha. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele disse a minha igreja, Jesus disse na plenitude, toda a igreja. E preste atenção para cá, você que é do manancial, a igreja de Cristo não se resume ao manancial não, certo? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós estamos diante de uma pandemia e tem gente que acha que não pode ser acometido por esse mal que está aí. Irmão, já morreu meio mundo de pessoas crentes. Eu vou tornar mais uma vez a palavra do nosso pastor presidente Alexandre de Moraes em um dos cultos de doutrina. Por isso que é importante você estar no culto de doutrina, que você é alimentado, irmão. Ele disse, olha, se Deus tiver negócio contigo, essa pandemia não vai te matar não. Agora, se Deus não tiver mais negócio comigo e contigo, nem que seja de uma topada, a gente vai morrer, irmão. Não tem para onde correr não. Quando chega o momento, irmão, mas o que é que nós temos que ter em mente? E isso ninguém ensina lá atrás. O que eu acho interessante é isso, que a nossa base não foi ensinado isso aqui. Porque Paulo disse assim, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Ou seja, isso significa que morrer é receber mais de Cristo, como diz Filipenses 1:21. Logo, Paulo está dizendo o seguinte, que se morrer e estar com Cristo é muito melhor do que permanecer nesse corpo presente, não é? Embora devamos ficar aqui enquanto Deus considera que seja necessário. Então, assim, nada impede que um mal desse aí chegue até a mim, até você não, né? Deus pode impedir, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vi pessoas essa semana nas lives dizendo que quem é de Deus o mal não toca, certo? E às vezes a gente lê o versículo e lê da forma superficial, certo? É preciso, quando Jesus disse assim, olha, quando Jesus disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, Jesus estava falando na igreja como totalidade, não foi particularmente uma igreja aqui, um ministério ali, não, entendeu? Nós estamos, o sol nasceu para todos, irmãos, agora a sombra é só para aqueles que estão, né, no esconderijo do Altíssimo. O sol nasceu para todos. Então, assim, tudo pode nos acontecer, inclusive nada, né? Então, não fique preocupado. Tem gente perdendo a cabeça, desesperado. Eu estava conversando com um companheiro lá do trabalho, né? E já houve casos de pessoas tentarem até suicídios, né? Por conta desse mal que está aí cercando o mundo, não só o Brasil, mas o mundo. Então, preste atenção, mantenha-se focado em Cristo. É por isso que, mais uma vez, eu digo a você, dê valor à sua igreja, que está disponibilizando conteúdos, culto de doutrina, círculo de oração, discipulado, escola bíblica. Mais uma vez eu digo a você, eu fui chamado para ministrar lives em algumas igrejas. Por quê? Porque eles têm a necessidade, não tem pessoas, né? O corpo de obreiro ainda está se formando, não tem pessoas qualificadas para poder fazer esse trabalho. E às vezes nós temos tudo isso nas nossas mãos e nós não damos o valor. E quando eu digo a você que não coloque seus olhos nessa pandemia, olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque a maior tragédia desse vírus não é o sistema que está precário, não é o país que está enfrentando problemas na saúde, não é a falta de respiradores, não. O maior problema dessa tragédia, sabe qual é? Vou dizer agora, para onde foram os que morreram? Isso é a maior tragédia. Então não se preocupe com vírus, não se preocupe com terremoto, não se preocupe com enchente.
Você só vai morrer na hora certa, no dia aprazado, como falou aqui, no dia que Deus marcou, meu irmão. Então fortaleça a sua vida em Cristo, levante a cabeça, aprenda nesse momento de crise que você está em casa, a se dedicar à oração, ao estudo da palavra. Ah, pastor, eu li e não entendi, não custa. Tem aí, irmão, o grupo da igreja, manda a tua pergunta. Tem o pastor Trajano, tem o pastor Alexandre, tem o presbítero Daniel, tem o meu zap, tem o zap dos obreiros. Manda a tua pergunta, não fica com dúvida, te fortalece, edifica nesse momento difícil que estamos passando, que eu vou assemelhar a uma casa que está enfrentando uma tempestade muito grande. Edifica a tua casa sobre a rocha, irmão, para que você possa resistir, porque tem muita gente que está padecendo e tendo tudo para passar por isso aí, ó, tranquilo. Então, a iluminação espiritual do crente, ó só, tem tudo a ver com isso. Porque muitas pessoas que não foram iluminadas espiritualmente, ou seja, não alcançaram a maturidade espiritual, estão desesperadas, porque não tem maturidade. E quem não tem maturidade espiritual, tudo que escuta é assombroso, né? Tudo que as pessoas falam, aconteceu isso aqui, você fica com medo. Tudo que as pessoas dizem, mas rapaz, agora o número aumentou de mortos, não sei o que. Irmãos, se você não tiver uma maturidade espiritual, você vai desabar. Então por isso que eu chamo sua atenção, edifica a tua casa sobre a rocha. Tira esse tempo que tu tem aí para estudar, para ler o versículo. Não entendeu? Marca, pergunta. Mas tira a tua dúvida, edifica. Chama a tua família para assistir esses conteúdos que estão sendo disponibilizados. Junta a tua família, compartilha a escola bíblica, compartilha o ciclo de oração, compartilha o culto de doutrina, compartilha o discipulado. Tem muita gente que pode ser salva através da tua vida, através de um simples compartilhamento desse material. Eu espero que essa aula possa ter, mais uma vez, edificado a sua vida. Vamos ler a conclusão para a gente encerrar? Conclusão. Embrevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Olha aí, ó. Adoração contínua, independente da circunstância. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e glorificação dos que creem. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu espero que você tenha sido edificado com esse material. E desde já eu quero pedir mais uma vez que você compartilhe, edifique a vida de outras pessoas, certo? E outra coisa mais importante do que isso aqui, não fique com dúvida. A pior coisa que existe é um cristão com dúvida. Manda o zap lá, certo? Eu estou disponível. Se eu não puder responder na hora, mas depois vai a resposta, certo? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém?